Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus, retratos de sua vida e obra. Lição 9. Você, um intérprete. Como entender o relato de um milagre? Texto básico, Lucas 17, 11 a 19. Introdução. Sabemos onde estão relatados milagres. Estão na Bíblia. A dificuldade é extrair deles regras de fé e conduta que orientem a vida cristã. Esta lição apresenta regras que o ajudarão nisso, na dependência do Espírito Santo. Tópico 1. Tarefas para a interpretação bíblica. Um bom passo a passo na interpretação bíblica de narrativas envolve 1. Oração. A interpretação bíblica não envolve somente a aplicação de certas regras, mas depende do Espírito Santo para ser frutífera e transformadora. Peça a Deus a graça de entender e aplicar o texto corretamente à sua vida. 2. Leitura e comparação com outras versões. Ler o texto várias vezes nos ajuda a nos familiarizar com o seu conteúdo. Ler o texto em versões diferentes nos ajuda a perceber coisas que passam despercebidas quando lemos na versão que mais utilizamos. 3. Análise do contexto literário. A mensagem que o autor quer comunicar não está em um parágrafo ou evento específico, mas na história toda que ele conta. Leia os textos que estão próximos e procure entender como esse evento contribui para o objetivo geral do autor bíblico. 4. Análise do contexto histórico. O que era a lepra no tempo de Jesus? Como funcionavam os impostos na época? O que era o sinédrio? Quem eram os fariseus? Cada uma dessas perguntas tem importância para textos encontrados nos evangelhos. 5. Análise da narrativa. Como os milagres são narrativas que acontecem dentro de uma narrativa maior, precisamos ficar atentos e analisar personagens, cenários, tempo, cenas, enredo, clímax, diálogos, comentários do narrador, etc. 6. Estudo canônico. Na história da Bíblia, já aconteceu algum milagre parecido com esse? Houve alguma profecia sobre o assunto? O problema é utilizado de maneira metafórica em algum lugar? A regra clássica é: a Escritura é a melhor intérprete de si mesma.
Resultado e aplicações. O que o autor bíblico quis ensinar ao narrar esse evento? Quais são as regras de fé e de prática que devo adotar a partir desse texto? E como seria a melhor maneira de ensinar esse texto para outras pessoas? Esses são alguns passos úteis para a interpretação de textos narrativos. Depois de ter trabalhado bastante com o texto, consulte bíblias de estudo e comentários bíblicos que ajudem a responder as perguntas que você fez. Você poderá encontrar material em https://www.editoraculturacristã.com.br. Tópico 2. A cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. Aplicando o método de interpretação. 1. Oração. Senhor Deus, ilumina-me com o teu Espírito, para que consiga extrair as lições que colocaste nesse texto. Ajuda-me a ser como o homem que voltou agradecido. Em nome de Jesus. Amém. 2. Leitura e comparação com outras versões. Na Nova Almeida Atualizada, os leprosos pedem que Jesus tenha compaixão. Na Nova Versão Internacional, pedem que tenham piedade. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, pedem que tenham pena. Na NAA e na NVI, afirma-se que os leprosos foram purificados, porque usaram essa palavra em vez de curados. A Nova Tradução na linguagem de hoje conclui dizendo: você está curado porque teve fé. Na Nova Almeida Atualizada afirma: levante-se e vá, a sua fé salvou você. E a Nova Versão Internacional coloca uma nota de rodapé na expressão salvou e sugere que poderia ser traduzida como curou. 3. Análise do contexto literário. O Evangelho de Lucas tem uma forte ênfase em como o Evangelho é, não somente para os judeus, ou para as pessoas mais destacadas da sociedade, mas também é para os desprezados. Vários textos do entorno do nosso apresentam a hostilidade dos fariseus a Jesus. 4. Análise do contexto histórico. Jesus vai a Jerusalém e passa por Samaria, uma região evitada pelos judeus, pois havia grande inimizade entre judeus e samaritanos. Os leprosos eram desprezados. Como sua doença era altamente contagiosa, um leproso tinha de viver fora das cidades. O leproso também era considerado cerimonialmente impuro, ou seja, não podia participar dos sacrifícios no templo, sendo considerado alguém amaldiçoado por Deus. Confira
Levítico 13 a 14, Números 5, 1 a 4, 12, 10 a 15. 5. Análise da narrativa. Em Lucas 9:51, Jesus começa sua jornada para Jerusalém com os seus discípulos. O cenário da história é um povoado que fica na região marginalizada da Galileia. Os personagens iniciais da passagem são 10 leprosos e Jesus. As cenas são 1. O encontro, o pedido dos 10 leprosos e a ordem de Jesus para que se apresentassem aos sacerdotes. 2. A cura no caminho. 3. A gratidão e a adoração do leproso samaritano, a pergunta retórica de Jesus e a afirmação de que ele foi salvo pela fé. Jesus ordena que os leprosos se mostrem aos sacerdotes, que eram os responsáveis por declarar alguém purificado de lepra. No caminho, os leprosos são curados. Um deles decide, antes de mostrar-se ao sacerdote, voltar para agradecer Jesus. Ele volta glorificando a Deus e se prostrando aos pés do Senhor. Então, Jesus anuncia que a fé daquele homem o salvara. 6. Estudo canônico. Cura da lepra de Moisés, Êxodo 4, 5 a 7, e de Miriam, Números 12, 9 a 16. Cura de Naamã por Eliseu e Geazi infectado pela lepra, 2 Reis 5. Leprosos anunciam vitória na guerra, 2 Reis 7, 3 a 11. Deus castiga o rei Azarias, Uzias, com lepra, 2 Reis 15, 5, 2 Crônicas 26, 16 a 21. Davi pede que Deus o purifique do seu estado, do seu pecado com hisopo, que era usado na cerimônia de purificação dos leprosos. Salmo 51, 7. Cura de um leproso quando Jesus desce do monte. Mateus 8, 1 a 4. Jesus diz aos discípulos para curar os leprosos. Mateus 10, 8. E apresenta a cura de leprosos como sinal da vinda do reino. Mateus 11, 5 e Lucas 7, 22. 7. Resultado e aplicações. Dentre as lições a serem extraídas do texto, podemos destacar: 1. Jesus tem poder para resolver qualquer tipo de problema. 2. Jesus é cumpridor da lei e é o próprio Deus que merece gratidão e glória. 3. Há pessoas que procuram Jesus apenas para receber suas bênçãos e outras que passam a reconhecer que Ele é o Salvador. 4. Não podemos desprezar ninguém para a pregação do Evangelho e assistência. 5. Devemos ser
gratos a Deus. 6. A salvação é recebida pela fé. Tópico 3. A cura do servo do centurião. Mateus 8, 5 a 13. Aplicando o método de interpretação. 1. Oração. Santo Deus, ajuda-me a interpretar esta passagem e dá-me o mesmo tipo de fé e humildade demonstradas pelo centurião. Não permita que nós e os nossos filhos fiquemos de fora do grande banquete do reino. 2. Leitura e comparação com outras versões. A nova tradução na linguagem de hoje traduz o meu empregado. Essa, no entanto, não é uma boa tradução. A palavra grega tem sido comumente traduzida pela maioria das traduções como servo, que não era simplesmente um empregado. A Nova Almeida Atualizada traz a expressão filhos do reino. A nova tradução na linguagem de hoje tenta explicar essa expressão com as pessoas que deviam estar no reino. Mateus 8, 12. A nova versão internacional traz súditos do reino. 3. Análise do contexto literário. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o Messias prometido, filho de Davi e o profeta semelhante a Moisés. De 8:1 a 10:4, o evangelista relata várias curas e também o aumento da oposição contra ele por parte dos líderes da nação judaica da época. 4. Análise do contexto histórico. Centurião era um oficial do exército romano responsável por treinar, disciplinar e dirigir uma centúria, 100 legionários, soldados. O centurião tinha uma posição de destaque não somente no exército, mas também na sociedade. O Novo Testamento os menciona algumas vezes. Mateus 27, 54, Marcos 15, 39, Lucas 23, 47, Atos 10, 22, 25, 23, 18, 24, 13, 27, 1 a 3 e 43. A escravidão era uma instituição muito comum em Roma. Povos conquistados podiam ser escravizados. Escravos domésticos eram melhor tratados do que os outros, mas ainda assim, abusos eram muito comuns contra os escravos. 5. Análise da narrativa. Os dois personagens principais, Jesus e o centurião. O lugar é Cafarnaum, a cidade de Pedro, onde Jesus passou a morar quando saiu de Nazaré. Mateus 4, 13. Estruturando a cena a partir dos diálogos, temos A.
O centurião implora que Jesus cure o seu escravo. B. Jesus prontamente diz que vai com ele. C. O centurião afirma não ser digno de recebê-lo em sua casa e demonstra crer que Jesus tem autoridade para curar, mesmo à distância. D. Jesus aproveita a demonstração de fé do centurião para ensinar aos seus seguidores tanto sobre a fé quanto sobre o fato de que muitos gentios vão participar do banquete do reino, enquanto muitos judeus serão lançados fora. Letra E. Então, Jesus despede o centurião e diz que o escravo seria curado conforme a sua fé. 6. Estudo canônico. Essa mesma história é relatada em Lucas 7, 1 a 10 e possivelmente em João 4, 43 a 54. Em ambas as versões, existem alguns detalhes diferentes que deixam muito claro como cada evangelista tem o seu próprio objetivo ao narrar uma história e escolher o que destacar. 7. Resultado e aplicações. Dentre outras lições que podem ser deduzidas deste texto, observe: 1. Jesus não veio somente para os judeus, veio para ser o Salvador do mundo inteiro. Isso deve trazer humildade aos que hoje são parte do reino e disposição para pregar o Evangelho aos que estão perto e aos que estão longe, ricos e pobres, cultos e incultos. 2. O centurião é apresentado como um exemplo de compaixão, humildade e fé. 3. Jesus tem uma enorme disposição em ajudar quem quer que seja. Além disso, ele reconhece características boas quando as vê. Jesus não ignora a nossa fé. Conclusão. Nesta lição, aprendemos alguns passos para a interpretação bíblica. Todo cristão deve ler a Bíblia e aprender a interpretá-la cada vez melhor. Pegue outros milagres espalhados no Evangelho e faça o mesmo exercício. Estude a Bíblia. Aplicação. Exercício prático. Jesus paga o imposto do templo. Mateus 17, 24 a 27. Oração. O que você diria a Deus agora? 2. Leitura e comparação com outras versões. Quais diferenças significativas você encontra ao comparar esse relato com pelo menos 5 versões diferentes? 3. Análise do contexto literário. Como os eventos narrados, antes e depois de Mateus 17, 24 a 27, se relacionam com ele? Quais são os temas que aparecem? 4. Análise do contexto histórico. Como funcionavam os impostos na época de Jesus? Que imposto era esse?
quanto valiam 2 dracmas? 5. Análise da narrativa. Quais são os personagens? Onde a cena aconteceu? Como dá para dividir a cena? Qual é a importância dos diálogos no texto? 6. Estudo canônico. Que outros textos bíblicos falam sobre o pagamento de impostos? Quais textos falam sobre submissão às autoridades instituídas? 7. Resultado e aplicações. O que esse texto ensina sobre o pagamento de impostos? O que esse texto ensina sobre a identidade de Jesus? O que esse texto ensina sobre o caráter de Jesus e sobre a sua obra? Concluímos a leitura da lição 9. Você, um intérprete. Como entender o relato de um milagre? Texto básico, Lucas 17, 11 a 19. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito essa oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.